Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais. E agora, também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 10h30, com reprise às segundas, às 9 horas, depois do Pauta Alternativa. No programa de hoje, vamos receber o presidente da CUT Maranhão, Manuel Lages. Na pauta, diretrizes do Congresso Nacional da CUT e os desdobramentos para o Maranhão. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos vocês que acompanham a TV Alternativa. Estamos aqui para mais um Sindicep Entrevista, lugar de conversar coisas boas. Presidente, primeiro queremos parabenizá-lo pela sua recondução ao cargo de presidente da CUT, né? E nos colocar à disposição para divulgar todas as ações da Central aqui no Estado. Muito obrigado. Vamos falar agora um pouco sobre esse processo eleitoral, como ele se deu. Bom, o processo eleitoral na CUT Maranhão deu-se como deu-se em muitos estados do Brasil. A CUT Maranhão pautou-se pela recondução, já que havia o direito de um segundo mandato, ser reeleito, e essa disposição fez com que nós pudéssemos manter um bocado dos nossos integrantes, né? A direção teve a condição de manter muitos dos nossos companheiros que foram impedidos, na verdade, por conta da pandemia, de efetuar grandes trabalhos em prol da sociedade, em prol da classe trabalhadora, através dos seus sindicatos e coroando com a participação na CUT. Então, a recondução minha e da equipe toda da direção da CUT faz com que nós tenhamos um time quase parecido com aquele com o qual nós fizemos o primeiro mandato. É gente muito boa e que vai tocar agora um segundo mandato bem diferente. Já houve a posse? Ainda não. Nós vamos reunir agora, inclusive estamos com uma certa pendência, né, burocrática para nos livrarmos de vez desse Secult, né? Apesar do Concult já ter terminado, as coisas já estão andando e a gente está assim, só com algumas burocracias para poder resolver, mas isso não é nada, está todo mundo já pronto para... No dia que nós marcarmos a posse, todo mundo começar a trabalhar de vez por mais esse mandato para a classe trabalhadora cutista. Manuel, também já aconteceu, né, o Congresso Nacional da CUT. E o Maranhão levou uma bancada, o Nordeste inteiro também foi muito forte. Como é que se deu essa distribuição lá? A CUT Maranhão participou, juntamente com o Nordeste, nós pautamos por fazer a diferença. Muitos dos companheiros aliás, poucos dos companheiros que não puderam ir, perderam um momento em que o Nordeste deu um show. Nós tínhamos como diretriz fazer com que a presença da CUT Nordeste, dos estados do Nordeste, frente ao que o Sul e Sudeste comanda, né, fez com que a gente pudesse, inclusive, manter todo o staff que nós tínhamos já na direção nacional e conquistar mais uma vaga. Fora as 4 secretarias novas que foram criadas, que também fez com que nós aumentássemos nossa participação no bojo geral da composição da direção da CUT Nacional. Manuel, e quais demandas a CUT Maranhão levou para esse congresso? Nós levamos discussões que foram favoráveis a partir das decisões de lá. A criação, por exemplo, das secretarias que foram criadas, das 4 secretarias, foram coisas que foram discutidas aqui no Maranhão também. Todo o Brasil participou, mas a gente se sentiu contemplado porque, a partir do que foi discutido no Maranhão, que era a necessidade da classe trabalhadora no Maranhão, nós tivemos contemplado pela direção nacional, por toda a plenária que aprovou, que discutiu e aprovou a criação dessas secretarias e um novo rumo do qual a CUT precisa dar para essas discussões e implementações de políticas para a classe trabalhadora. Manuel, um tema que tem se tornado recorrente
entre a classe trabalhadora, diz respeito aos trabalhadores por aplicativo. Como é que ficou essa discussão aqui no Maranhão e isso foi levado para lá também? Foi levado. Nós tivemos contato, dentro do Secult, tivemos contato com alguns participantes, já lideranças desse movimento de trabalhadores que não estão regulamentados ainda, estão avulsos, não tem ainda sindicato criado, a associação está assim muito sumida, né? Está pouco ativa, né? A gente precisa ativar esse pessoal, fazer com que eles se unam, possam criar sindicatos. E a posição da CUT, nesse sentido, foi de criar a Secretaria de Transporte e Logística. Para quem faz transporte e atua nesse ramo de logística, fazendo com que tudo chegue aos lugares, e é uma nova modalidade de trabalho que não está na CLT, como o mundo do trabalho tem feito uma grande mudança, isso faz parte dessa mudança e nós pretendemos, com essa Secretaria de Transporte e Logística, fazer com que nós possamos agregar esse povo e dar um apoio a eles para que eles possam compor essa grande massa de trabalhadores que estão na CUT e que estão em outras centrais também, para que a gente possa se ver menos, eu vou usar um termo, açoitado pelo capital que tenta massacrar a classe trabalhadora trabalhando assim dessa forma avulsa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente da CUT Maranhão, Manuel Lages. Manuel, a CUT Nacional acabou de realizar o Congresso Nacional da entidade, quando, além de discutir diretrizes, escolheu a nova direção da entidade. Como foram essas discussões? As discussões foram muito ricas. Nós participamos de um congresso maravilhoso. Apesar de tudo, da pós-pandemia, como eu citei no primeiro bloco, que prejudicou um bocado o mandato passado da CUT, aqui também prejudicou um bocado da CUT Nacional. Mas todos aqueles que fizeram grandes esforços fizeram com que a realização desse congresso fosse um sucesso. Um sucesso porque nós utilizamos do mesmo meio que foi utilizado aqui para a renovação de cargos daqueles que já estavam e que poderiam estar continuando em cada uma das posições, em cada uma das secretarias, mas com a criação das novas secretarias, claro, houveram novos diretores. A direção está bem renovada, a direção está bem azeitada. Nós achamos que todas as conversas, todas as discussões sobre quem deve ocupar qual cargo e por quê no ramo e nas regiões, ficou favorável. Nós achamos que vai ser um grande mandato. Começou agora, inclusive, com o desafio de criar 4 novas secretarias, e essas 4 novas secretarias pretendem aumentar, vamos dizer assim, o tamanho do braço da CUT para poder abraçar esses trabalhadores que não estavam com secretarias oficiais dentro da CUT. O que faz com que aumente a nossa responsabilidade quanto aos trabalhadores que estavam fora dessa discussão e desse alcance do que a CUT alcançava, né, dos outros que já compõem a CUT, e faz com que o nosso desafio seja colocar cada vez mais trabalhadores nos moldes cutistas de organizar a classe trabalhadora. E quais foram essas novas secretarias criadas? As novas secretarias, como já disse, a de transporte e logística, que vai tratar com esses trabalhadores do iFood, de todos aqueles que fazem entrega, que estão uberizados, né? Muita gente formada que poderia estar alavancando o progresso do país com seu conhecimento, mas a mão de obra está tão precária que eles estão se vendo para sobreviver, né, com o Uber.
A Secretaria de LGBTQIA+, que foi uma também das reivindicações que foi discutida aqui no Secult, foi aprovada lá. Portanto, esse povo que trabalha, tanto quanto nós outros, tem agora esse aconchego da CUT para a gente poder melhorar a política em defesa dessa categoria. Os trabalhadores que já não estão mais tão trabalhadores, estão aposentados e idosos, tem uma secretaria agora que vai melhorar o jeito de tratar as pessoas que não estão mais no mercado de trabalho, ou que queiram, né, mas que com a devida atenção que a CUT vai dar, vai fazer com que esse povo seja bem mais assistido. Essas discussões que fazem com que a gente abrace cada vez mais pedaços, né, da sociedade que estavam fora, fazem com que esse desafio nosso aumente, a nossa responsabilidade aumente e portanto, a gente possa estar direcionando um bom trabalho para eles. E a Secretaria de Economia Solidária, que nós fomos até contemplado já com a visita do novo secretário, o Greg, que é um nordestino, que nós conseguimos colocar agora na direção. Ele estava na Secretaria de Comunicação, está terminando um mandato maravilhoso. O cara é cheio da expertise de fazer mobilização social. E ao voltar, porque ele estava na comunicação, porque era adjunto e o outro tinha saído, o titular. Portanto, ele assumiu já no final do mandato, durante este governo, a Secretaria de Comunicação. Veio para cá para uma agenda de comunicação ainda, mas agora está assumindo e nós já fizemos reuniões durante os dias que ele esteve aqui com quem está fazendo a economia solidária. Portanto, economia solidária, prepare-se porque agora a CUT vai estar dentro também. Fizemos reunião com o pessoal, como eu falei. Vamos criar um coletivo de economia solidária dentro da CUT, porque desse coletivo, quem coordenar também vai estar fazendo parte de um coletivo nacional que o Greg vai estar fazendo. Por quê? As secretarias que foram criadas agora, oficialmente, elas não terão como se instalar nos estados. Nos estados, porque foi criada só pela CUT nacional. Nos estados nós não tivemos a prerrogativa, né? Nós tivemos a discussão que acumulou... Que era necessário a criação, mas ainda não foi. A criação. Mas como só a CUT nacional criou, nós vamos ter que esperar durante esses 4 anos, passar esse mandato e no próximo congresso nós criaremos essas 4 secretarias que foram criadas nacionalmente no estado do Maranhão. Mas daqui para lá isso não vai impedir, porque o modelo adotado, por exemplo, pelo Greg que veio aqui, é que a gente faça esses coletivos e já faça com que quem trabalha com a economia solidária, quem trabalha com transporte e logística, quem trabalha com LGBTQIA+, e os pensionistas não, aposentados e os idosos possam já criar esses coletivos e nós possamos começar a trabalhar de fato, mesmo não sendo de direito, por estas secretarias que serão criadas no Maranhão. Aguardem porque muita coisa boa vai acontecer durante esse mandato. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo clube de benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente da CUT Maranhão, Manuel Lages. Manuel, após anos de perseguição, os trabalhadores e suas organizações sindicais, com essa eleição do Lula, voltaram a ter voz? Voltaram, claro que voltaram. Primeiro porque, não só por ser um slogan do governo, união e reconstrução, mas isso pauta também a classe trabalhadora, porque nós precisamos nos unir, né? Quando nós nos desunimos naquele desmonte que o governo passado tentou fazer, acabando com sindicatos, tirando renda, tirando imposto sindical, aquilo que era de manutenção da estrutura da classe trabalhadora, né? O movimento sindical deixou de ter uma certa força, mas agora a gente sabe que
a conscientização dos trabalhadores de que o sindicato é importante para os trabalhadores vai fazer com que a gente dê uma alavancada nesse retrocesso do passado. Manuel, dentro desse mesmo pensamento, no Congresso da CUT agora você falou que foram criadas 4 secretarias novas. Dentro dessas 4, eu acho que 2 a gente precisa realmente tratar assim com mais carinho, que é a de aposentados e idosos, né? Porque a população brasileira realmente envelheceu e precisa de ter cuidado. E a outra é da economia solidária, porque nos governos passados do PT, nós conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome e agora, nesses últimos 8 anos, infelizmente, voltamos muito feio. Então precisa realmente dar esse trato. De que forma vocês estão articulando com o governo federal essas políticas? A economia solidária, primeiro, que já é inclusive algo que já tem ação no Maranhão com essas reuniões que tivemos, o secretário nos deixou caminhos os quais a gente pode estar na entrada da política de economia solidária. A ideia de revitalização da ADS, que é um organismo da CUT e que foi deixado um pouco de lado, só funciona em alguns lugares, mas vamos revitalizá-la. É uma agência de desenvolvimento social tocada pela CUT, assim como tivemos, foi bem lembrado antes de ontem numa palestra, que a CUT conseguiu criar há algum tempo o Instituto Nacional de Saúde do Trabalhador. Quando a política de saúde do trabalhador nem era tão vista, nós já tínhamos esse organismo. E a economia solidária, ela vai precisar, claro que como suporte para começar a fazer com que essa economia seja uma alternativa, um modelo, um plano B para a economia capitalista que é vigente hoje no Brasil, nós precisamos fazer com que os trabalhadores acreditem que a economia solidária tem condições de ser a melhor alternativa para esse mundo tão capitalista que está aí. E aí, ao nós nos aprofundarmos nesse ramo, nessa atividade de economia solidária, vamos precisar mexer com quem está precisando fazer com que essa economia cresça. Para crescer, precisa de investimento. O investimento, inclusive, foi já dito pelo secretário que há certos financiamentos do governo federal para a economia solidária e mostrou os caminhos. Portanto, nós vamos, a partir da criação desse coletivo, da formação desse coletivo, conhecer o que é a economia solidária e elaborar projetos para irmos atrás desses recursos para poder implementar, incrementar a economia solidária no Maranhão. O programa de compra local está incluído nesse bojo? Tá. De certa forma, não deixa de contemplar a política de apoio a quem faz e distribui alimentos, também faz parte da economia solidária, porque quem produz precisa vender. E ao fazer comércio, isso gera uma alternativa de economia da qual solidariamente as pessoas se vejam distante daquilo que o mundo capitalista colocou como norma e como padrão para poder executar operações financeiras. A economia solidária vai ser algo bem melhor a partir da criação dessa secretaria com a nossa inclusão nessa política. Manuel, e quais, assim, dentro do teu ponto de vista, que diretrizes foram aprovadas no CUT que são muito importantes para que sejam difundidas nos estados também? Só voltando um pouquinho, as estatísticas mostram também que o envelhecimento da população faz com que a nossa atenção, tu tinha citado eu antes e eu foi que não complementei, os idosos e aposentados terão atenção melhor, porque é uma parte da população que, embora os sindicatos já tenham aderido a acolher esse povo para poder dar essa atenção, fazer com que envelheça-se melhor, com melhor qualidade de vida, a secretaria vai fazer com que isso também seja melhorado, essa atenção para eles. As diretrizes que foram dadas nada mais são do que aquilo que a sociedade precisa, né? A CUT, ao abraçar essas secretarias,
ao afinar-se com tudo aquilo que está acontecendo pelo mundo, né? Nós temos pautas que fogem, de certa forma, aos planejamentos que fazemos de como cuidar só da classe trabalhadora, mas a gente precisa cuidar da classe trabalhadora não só que está filiada à CUT, mas todo aquele trabalhador que faz parte da sociedade, né? A CUT sempre foi cuidadora de parte da sociedade, porque quando se cuida do trabalhador, se faz com que o trabalhador tenha melhor qualidade de vida e a sociedade toda ganha com isso. Portanto, as diretrizes que foram colocadas para que nós tenhamos um bom mandato, vamos dizer assim, nesses novos 4 anos de muito desafio, faz com que cada um tenha que vestir cada vez mais a camisa no dia a dia de ser CUT e abraçar todos esses desafios, nos juntando, né? Todos os sindicatos cutistas precisam estar cada vez mais juntos. Os diretores vão trazer as demandas. Nós precisamos, inclusive, 2 secretarias que têm como base de alavancar o trabalho da CUT nesse mandato, é comunicação e formação. Nós precisamos formar cada vez melhor a classe trabalhadora do que é fazer política sindical e política como um todo, porque nós vivemos das políticas públicas e essa atenção precisa ser dada. E para que nós possamos dizer o que estamos fazendo, nada melhor do que isso aqui é um meio de comunicação. A comunicação da CUT, ela vai precisar ser melhorada porque é um dos pilares que fortalece a atuação da CUT junto à sociedade e à classe trabalhadora. Presidente, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Queremos agradecer a sua presença e, mais uma vez, parabenizá-lo pela recondução, pelo trabalho que tem feito na CUT e colocar nosso programa e a nossa comunicação à disposição para divulgar as ações da CUT estadual. Obrigado. Sindicep Entrevista, é sempre um prazer estar aqui, a gente poder estar trazendo o que a CUT está fazendo, não só como Sindicep, mas com todos os outros sindicatos e mostrando para a sociedade, dando satisfação à sociedade através desse meio de comunicação maravilhoso. Muito obrigado. Queremos agradecer também a presença de quem nos assiste e esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!